Bem, nós, nesse programa de hoje, vamos dar continuidade àquela revelação da história de Guarulhos que nós estamos fazendo por meio das publicações de livros. Então, é uma quantidade, vamos dizer, uma imensidão, porque a imensidão é aquilo que você não consegue contar, visualizar, né? Mas eu vou trazer para cada programa um pouco dos autores de Guarulhos, porque é muito importante que a gente fomente a pesquisa em Guarulhos e que a gente forme novas pessoas, né, para ser adeptos da história local, da geografia, da cultura da cidade, da defesa do meio ambiente. Então, é importante que a gente estimule isso, porque ninguém nasce sabendo da história, ninguém nasce sabendo da geografia. Se nós não estudarmos todos os dias e falarmos todos os dias da história, ninguém vai ficar sabendo. Cada pessoa que morre, morre uma história, morre um ponto de vista. Então, a gente precisa, cada vez mais, incentivar que as pessoas conheçam a história de Guarulhos e que também conheçam as fontes às quais elas podem aprofundar esse conhecimento. Então, aqui, um livro que é uma marca na história de Guarulhos, viu? Esse livro chama Guarulhos Tem História. E ele é também fruto de um trabalho que eu participei também. Foi patrocinado pelo Funcultura, da Prefeitura de Guarulhos. E nós temos aqui também aproximadamente, acho que 14 ou 15 historiadores, que eu já falei naquela outra oportunidade, mas eu tenho aqui, por exemplo, Antônio Benedito Preza, que eu não tinha falado no programa anterior, Caetano Giuliani, que é um geógrafo, um geólogo da USP, uma das maiores autoridades de geologia do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. E ele também contribui aqui nesse livro, né, com um texto dele. Edson José de Barros, o Guilherme Bagatini também faz parte dessa publicação, José Eumano Medeiros, Márcio Roberto de Andrade, aí Sandra Eni Sater, Silvia Piedade de Moraes, que trouxe um livro que começa a contar a história da participação das mulheres na história de Guarulhos, né? Tem o Wagner Carvalheiro Porto, que é um arqueólogo, hoje é professor da USP, e o William de Queiroz, que é o melhor geógrafo que nós temos em Guarulhos, também participa desse livro. Por que esse livro ele é um marco na história de Guarulhos? Primeiro que ele traz esse nome, né? Guarulhos Tem História. E a gente achava, né, muita gente acha que até hoje que Guarulhos não tem história. E a gente fez questão de fazer essa afirmação nesse livro. Criamos um movimento chamado Guarulhos Tem História, e nesse livro nós estampamos o título Guarulhos Tem História. Essa questão da identidade do Guarulhos, vou deixar um pouquinho o livro, depois eu volto, é que nós estamos muito perto de São Paulo, né? Por estar muito perto de São Paulo, a gente sempre foi muito confundido com a história de São Paulo. E, de fato, Guarulhos, durante 320 anos, lembrando que agora no dia 24 de março passado, Guarulhos completou, foi a data em que Guarulhos deixou de ser um bairro da cidade de São Paulo e se tornou um município, quando é criado os 3 poderes locais, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Isso aconteceu em 24 de março de 1880, hoje nós estamos no dia 5 de abril, então nós estamos aí há 10 dias de quando Guarulhos, né, há mais de 140 anos atrás, se tornou um bairro, deixou de ser um bairro e tornou uma vila, um município. E aí, essa história que durou como Guarulhos, como bairro de São Paulo, foi mais de 320 anos, foi de 1560 até 1880. Então, essa identidade de Guarulhos, ela sempre foi muito confundida com a história de Guarulhos, com a história de São Paulo. E quando nós fizemos esse livro, a gente pensou exatamente nessa questão. Nós precisamos criar uma identidade da história de Guarulhos. E nada melhor do que isso, do que a gente falar assim, Guarulhos tem história. Não é a história de São Paulo. São Paulo tem a sua história também, merece respeito, mas Guarulhos também tem história. Então, esse livro aqui,
eu reputo ele assim como um dos 3 livros mais importantes da história de Guarulhos. Acho que tem um livro que é importante daqui, que é o livro Cidade Símbolo. Esse livro, Guarulhos Tem História, ele é muito completo, porque ele trata de geologia, ele trata de geografia, ele fez uma mescla entre o conhecimento de história com o conhecimento da história natural. Então ele é um segundo livro que eu, assim, não tem uma ordem, tá? Se é o primeiro, se é o segundo, os 3 mais importantes. Então esse aqui eu acho que ele é um dos 3 livros. E o outro é o livro do professor Carlos José, que ele não está aqui hoje, mas eu vou trazer na outra oportunidade, porque é um livro que fala da globalização e de uma cidade que ainda tem resquícios de uma cidade caipira. Então, às vezes, é comum você andar por Guarulhos e ver assim, uma vaca na beira de uma rua, um traço caipira, uma festa, né, que temos em Bom Sucesso, que já tem 280 anos, mais de 280 anos, né, que é uma festa de tradição caipira. E esses 3 livros. Esse livro aqui é uma coletânea de autores muito importante. Então, se você achar para comprar esse livro, compre porque vale a pena. Guarulhos tem história, tá legal? Então, é um livro que merece estar na sua estante da cidade de Guarulhos, da escola, na sua casa. Bem, vamos falar desse aqui agora. Olha que livro bacana. Não sei se você sabe, mas esse aqui é um outro livro naquele estilo que a gente tem, né, falado para você no programa anterior, que são livros com bastante imagens. E esse livro aqui, olha o tema, Origens da Presença Negra em Guarulhos. Guarulhos teve, durante um período longo, mais de 300 anos de trabalho escravizado. Toda a construção de igrejas, as lavras de ouro, a abertura das estradas, toda a construção da riqueza da cidade, por aproximadamente 300 anos, foi movida por pessoas escravizadas, tá? E aí a gente traz um pouco desse registro. Então aqui nós temos na capa desse livro, Origens da Presença Negra, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Mãe dos Homens Pretos, que ficava fechando a Rua Dom Pedro II. Quando você passar no chão da Rua Dom Pedro II, existe ali uma marca. Essa marca era aonde ficava aproximadamente essa igreja, que é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Mãe dos Homens Pretos. Por que eu falo aproximadamente? É que a marca está um pouco para trás. Ela teria que vir um pouquinho mais perto, onde está hoje a Rua São Vicente de Paula, onde tem ali aquele grupo de pessoas, né, que vive do comércio ambulante, bem próximo da esquina do Shopping Poli. Ela dá exatamente 250 metros, ficava 250 metros da catedral. Então, esse livro é muito legal. Aqui nós temos uma homenagem às bonecas, né, a técnica de se fazer bonecas negras, porque até pouco tempo atrás você só achava bonecas loiras, de cabelinho loiro, olhos verdes, para comprar, e não era vendida bonecas negras, né? Então, o movimento negro tem avançado, tem conquistado seu espaço e também tem colocado seus produtos para que a gente também reconheça nos brinquedos essa diversidade que é o povo brasileiro, né? Então, nós temos aqui nesse livro a oportunidade de conhecer um pouco dessa história. São imagens, olha, algumas chocantes, né, da história do Brasil. Aqui nós temos várias. Essa foto aqui embaixo, olha, para quem já foi ao shopping Anália Franco, ali antigamente era um local que recebia crianças, né, que era de famílias que tinham sido escravizadas, né. Então, se você entrar ali atrás do shopping Anália Franco, tem essa foto lá. Aqui nós temos mais imagens, ó. E como eu falei naquela oportunidade, né, aqui nós temos uma foto do hip hop, ó. Jovens que se reuniam uma época
tinha a rádio Costa Norte em Guarulhos, né? Um movimento muito forte do movimento hip hop. E essa foto foi um evento do Racionais MCs em Guarulhos, e aí a gente trouxe esse registro também para cá. Tem mais coisas aqui nesse livro, que é Origens da Presença Negra. Aqui nós temos a Rua Luiz Gama, no centro de Guarulhos. Para quem não sabe, Luiz Gama é um ícone da nossa história, né? Do Brasil, do movimento negro. Aqui tem muita coisa, olha. Tipo de cabelo, Black Power. Então esse registro por meio de fotografias, aqui tem mais coisas ainda, ó. Verdadeiros símbolos da história do Brasil, né? Então, Origens da Presença Negra é um livro também que, se você gosta dessa temática, você tem uma boa literatura e muitas fontes que você pode aprofundar a pesquisa. Então, Origens da Presença Negra. E a gente não poderia deixar de falar dos causos fantásticos, né? A história de Guarulhos tem um imaginário muito fértil. E eu comecei a registrar essas histórias. Um registro primeiro que foi feito, que eu nunca tinha assim, imaginado que isso poderia ter a força que tem, foi esse livro chamado Causos e Lendas Guarulhenses. Ó. Então aqui nós temos o gigante Adamastor. Tá vendo o gigante? Olha o gigante aí e tal. Esse gigante, o Centro Municipal de Educação Adamastor, mas na verdade ele é um gigante, né, que impedia a passagem dos colonizadores portugueses, antigamente pelo Mar Tenebroso, cruzando o Cabo das Tormentas, que hoje é o Cabo da Boa Esperança. E acabou vindo para Guarulhos, ele está por aí, apaixonado por uma linda professora, mas ele está com medo de se declarar, porque ele já teve uma grande decepção amorosa na vida, ele se apaixonou por uma mulher muito bonita, chamada Tétis, mas ela não queria namorar com ele, né? Aqui nós temos uma outra, olha aqui, ó, dessa história natural de Guarulhos, né? A cobra de 7 metros do Água Azul, do bairro Água Azul, tá? Olha o tamanho dessa cobra, olha. As crianças, quando vê esses livros, elas ficam encantadas, né? Então aqui nós temos aqui o lobisomem do Jardim São João, olha, se você mora perto do São João, aí nessa região, temos um lobisomem aí, tá? Olha como é que ele aparece aqui, ó. Então, isso aqui são um tipo de literatura que dá mais vida. A gente começa a imaginar mais a nossa cidade. A nossa cidade não é só concreto, não é só asfalto. A nossa história também é recheada de lendas urbanas, né? De lendas geográficas. Eu mesmo agora estou fazendo um livro que chama Contos Geográficos. Então, nesse livro agora a gente vai poder falar, por exemplo, da falha do Rio Jaguari. Uma falha que atravessa a cidade de Guarulhos, é uma falha que é uma falha geológica, tá? Aí tem, por exemplo, o velho do Rio Cabuçu. Olha quanta coisa que tem. Então tem esse livro aqui, nessa característica. E o penúltimo, que o último é só depois que a gente morre, né? Então esse daqui, ó, 7 lendas urbanas de Guarulhos. Então 7 lendas urbanas de Guarulhos. Primeiro, a questão do 7. Você já parou para pensar no que é o 7? O 7, ele é simbólico. Nós temos os 7 saberes, nós temos os 7 dias da semana, nós temos as 7 notas musicais, nós temos as 7 maravilhas do mundo, tá? Temos 7 palmos de terra, nós temos os 7 pecados capitais, aí a gente tem 7 propriedades da matéria. Olha como que o 7 é significativo. E nós temos as 7 lendas urbanas de Guarulhos, tá? Então esse livro foi patrocinado pelo Funcultura. É um livro assim que, nossa, aonde vai as pessoas, eu quero esse livro, quero esse livro. E aí, tá aqui o livro. Se você quiser também adquirir o livro, a gente também tem o livro. Então, primeiro, trata dos barulhos da biblioteca. A Biblioteca Monteiro Lobato foi construída em cima de um cemitério de pessoas escravizadas, tá? A mulher de branco da capelinha, cuidado quando você passar ali na capelinha, tá? Bem, o que mais que nós temos aqui nesse livro? O pote de ouro do Pimentas.
Olha aí. Então, isso é um pouco da história de Guarulhos revelada por meio dessas publicações tão importantes. Um abraço para todo mundo e no próximo programa, mais Revelando Guarulhos.